Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Você trouxe a sua Bíblia hoje? Levante bem alto aí, por favor, bem alto. Isso. Agora diga assim: hoje eu vou crescer um pouco mais no conhecimento de Deus. Lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Então a proposta da palavra de Deus para a nossa vida é o crescimento. Deus quer que nós cresçamos. Eu e você, nós precisamos crescer. Crescer na fé, crescer na esperança, crescer na paciência, crescer no amor, crescer em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos crescer. Diga para o seu irmão assim: vamos crescer hoje, irmão? Eu me lembro, gente, já há alguns anos, de uma conversa sobre crescimento que eu tive com o meu filho caçula. Hoje ele tem 11 anos, vai fazer 12 agora. O mês que vem ele faz 12 anos. Mas quando ele tinha 5 para 6 aninhos de idade, eu me lembro como se fosse hoje, uma conversa muito interessante que eu tive com ele sobre crescimento. Ele olhou para mim, tinha 5 aninhos, ele olhou para mim e falou assim: papai, quando eu crescer, eu vou ficar grandão? E eu olhei para ele e falei: lógico, filho, você vai ficar grandão, igual o papai. Aí ele olhou para mim, 5 aninhos, falou: eu não quero ficar igual você, papai. Eu falei: mas por que, filho? Porque você é legal, mas você é pequenininho. Eu quero ficar grandão. Eu falei: filho, ainda tentei persuadir o menino. Falei: filho, o papai é adulto. Você é adulto, papai, mas você é um adulto pequenininho. Eu quero ser um adulto grandão. Eu falei: ô filho, não precisa se preocupar quanto a isso. Primeiro, porque passar o papai não vai ser difícil. E segundo, que mais importante do que crescer na estatura, filho, é crescer no conhecimento de Deus. Eu falei para ele: se você se tornar amigo de Deus, não importa o seu tamanho, você vai ser um grande homem nessa terra. Então, irmãos, a minha proposta nessa noite é que nós cresçamos um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Já que a maioria de nós aqui parou de crescer fisicamente, quem já parou? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Você não cresce mais, não tem jeito. Não tem jeito. Só para os lados, né? Alguém está falando aqui, só dos lados, mas assim, para o alto, assim, né? Você não cresce mais. Então vamos crescer um pouquinho mais no conhecimento de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 2. Hoje, irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Natal. Nós já estamos no primeiro domingo de dezembro. E domingo que vem, como já foi anunciado, nós teremos a nossa cantata de Natal. Então vai ser lindo demais. Eu espero que você traga os seus amigos, seus vizinhos, conhecidos. É uma grande oportunidade. Mas eu queria que a nossa conversa de hoje, ela fosse uma espécie de preparação para aquilo que nós receberemos no domingo que vem, por meio da nossa cantata de Natal. Então já vamos introduzir o assunto, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o verdadeiro Natal. Lucas capítulo 2, eu vou ler com a igreja a partir do verso 8. Acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. Lucas 2, a partir do verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Eu quero que você leia comigo o versículo 11, vamos ler bem forte? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Outra vez, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Senhor, estamos diante da Tua poderosa palavra, Senhor, essa palavra tão maravilhosa que nos liberta, palavra que transforma, palavra que traz refrigério. Como diz o salmista, Senhor, o que me consola na minha angústia é que a Tua palavra me vivifica. Essa palavra tem poder de gerar uma nova vida no meio da angústia, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha nos consolar nessa noite.
Pedimos, Senhor, que a Tua palavra traga paz ao nosso coração, que a Tua palavra traga alegria, direção, Senhor. Traga, Senhor, força para enfrentarmos as lutas que estamos enfrentando. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha tocar os nossos corações de uma maneira muito especial nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a minha proposta então nessa noite é pensar com os irmãos em duas características do Natal. Vamos falar só de duas, porque hoje nós temos a ceia, então a mensagem de hoje é uma mensagem breve, é uma reflexão, e logo depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor com muita alegria no nosso coração. Então a primeira característica do Natal que eu quero destacar aqui nessa noite, olha lá. O verdadeiro Natal nos revela um Deus presente. O verdadeiro Natal nos revela um Deus presente. Fala para o seu vizinho assim: Ele está mais perto de você do que você pode imaginar. Aqui em Lucas capítulo 2, nós lemos o registro do nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, queridos, põe por terra, faz cair por terra aquela ideia ou aquele mito de um Deus longe. O nascimento de Jesus faz cair por terra essa concepção de um Deus distante, um Deus frio, um Deus que vive lá no céu sem se importar comigo. Nós vamos aprender hoje, o Natal vai nos ensinar, nós vamos aprender nessa mensagem que a essência do Natal nos fala de um Deus de perto, não de um Deus de longe. Um Deus que, embora seja invisível, muitas e muitas vezes imperceptível. Tem um momento na vida que a gente, além de não ver Deus, a gente não sente Deus. Tem gente que fala que sente Deus toda hora, todo momento. Não é verdade, irmãos. Há momentos na nossa vida, grandes homens de Deus passaram por isso, que não ouve a voz de Deus, que não sente a presença de Deus. Há momentos em que sentimos. Há momento em que as nossas sensações e os nossos sentidos, de alguma maneira, percebem a presença de Deus. Mas há momentos na vida em que nós não percebemos. Então, embora Deus seja dessa forma, um Deus invisível e muitas vezes imperceptível, nós vamos aprender hoje, o Natal nos ensina isso, o nosso Deus é um Deus presente. Ele está mais perto de você do que você pode imaginar. Alguns meses atrás, eu li um artigo sobre uma tribo de índios, a tribo Cherokee, que vive lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E o artigo falava sobre o ritual ou o rito de passagem da juventude do índio Cherokee. Nós temos uma imagem aqui. Então, como é que funcionava esse ritual? Era um ritual, até hoje eles fazem isso nessa tribo. Eu pesquisei e as informações que eu tive é que até hoje eles realizam esse rito na tribo Cherokee. Quando o índiozinho de 11, 12 aninhos de idade, ele deixa de ser um menino e ele se transforma num guerreiro reconhecido pela tribo. Como é que funciona o ritual dos Cherokees? O pai pega o índiozinho, o garoto de 11 aninhos de idade, 12 no máximo, tira o menino da tribo, lá daquele lugar seguro que eles vivem, e aí, no pôr do sol, ou no final da tarde, o pai leva o filho para o meio da floresta, um lugar hostil, um lugar que o menino nunca foi. E quando eles chegam, só o pai e o filho, lá no meio da floresta, o pai venda os olhos do filho, e aí o pai vai embora. E o índiozinho, de 11 anos de idade, tem que ficar sozinho, no meio da floresta, com os olhos vendados, a noite inteira. Ele não pode pedir ajuda, ele não pode gritar por socorro, ele não pode tirar a venda dos seus olhos, ele tem que ficar ali, porque esse é o ritual dos Cherokees. Para que ele se torne um grande guerreiro, ele tem que enfrentar essa noite, ele tem que ficar de olhos vendados, isso faz parte do ritual. E o pai ainda falou para ele: olha, você vai passar por isso, e no dia seguinte,
quando você tirar a venda e você voltar para a tribo, você não pode contar para os seus amiguinhos tudo o que você viveu aqui, porque eles precisam também ter a experiência deles, pessoal, para que eles se transformem num guerreiro corajoso. Agora, irmãos, vamos imaginar a cena. Eu tenho um filho de 11 anos de idade, eu fiquei imaginando isso. Se fosse o meu filho, você pode pensar, mas no caso, é um índiozinho, o índio está acostumado à floresta. O índiozinho está acostumado à sua tribo, a um lugar de proteção, onde ele tem o pai, a mãe, onde ele tem os irmãos, onde ele tem os amigos. Agora, ele é tirado desse lugar de proteção e ele é levado para o meio da floresta. Aí, a sua principal figura de proteção, que é o pai, venda o menino e vai embora. A noite cai, a escuridão da floresta, o índiozinho está lá sozinho, no meio da floresta com seus olhos vendados. Ele começa a ouvir os ruídos da mata. Imagine a cena, um garotinho de 11 anos de idade, de olhos vendados no meio da mata. Ele começa a ouvir os barulhos da floresta. E o coraçãozinho dele é uma criança de 11 anos, o coraçãozinho dele vai a 1000. Ele ouve um barulho aqui e ele pensa, meu Deus, um animal selvagem vai me atacar. Um outro barulho ali, quem sabe é uma cobra que está se aproximando. O coração, quais são as sensações que invadem o coração dessa criança? Eu imagino que esse garotinho, ele sente uma sensação de desamparo, uma sensação de completa vulnerabilidade, porque ele está ali à mercê dos perigos da floresta. E agora, o que vai acontecer? Então, um sentimento de medo invade a alma dele, mas o índiozinho Cherokee é corajoso, ele enfrenta o medo. Ele enfrenta a noite, ele não tira a venda, ele quer se transformar num guerreiro reconhecido pela tribo. E finalmente, irmãos, quando a longa noite termina, quando os primeiros raios do sol aparecem no dia seguinte, aí chegou a hora de tirar a venda. E quando no dia seguinte o índiozinho, ele tira a venda dos seus olhos, que ele olha para o lado, ele tem a maior surpresa da vida dele. Sabe o que ele vê? Ou quem ele vê? O seu pai. Ele descobre que o seu pai, na verdade, nunca foi embora. E aí ele fala, mas pai, você não foi embora? Nem um minuto, meu filho. Eu fiquei aqui com você a noite inteira. Você não podia saber, porque esse era um ritual de coragem. Você tinha que enfrentar, era o seu momento de enfrentar essa noite escura. Mas eu estive com você o tempo inteiro. O índiozinho não ouviu a voz do pai. O índiozinho não sentiu a presença do pai, mas o pai esteve com ele a noite inteira. E agora ele volta para a tribo e ele não pode contar para os amiguinhos dele o que ele passou, porque eles vão passar pelo mesmo processo. Vão enfrentar aquela noite escura, vão ficar com medo, vão achar que estão sozinhos, que estão abandonados, mas no dia seguinte, quando eles tirarem a venda, eles vão olhar e eles vão perceber que eles nunca estiveram sozinhos. O pai esteve com eles a noite inteira. Aí o menininho pensou, puxa, eu ouvi um barulho aqui, outro ali, se um animal fosse me atacar, se algum perigo, meu pai esteve comigo a noite inteira, cuidando, protegendo, me vigiando o tempo todo. Irmãos, é disso que fala o Evangelho, é disso que fala o Natal, de um Deus que nos amou tanto, 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 que Ele veio morar conosco e Ele nunca mais foi embora. Nós podemos lembrar o texto de João, lá no capítulo 1, quando o apóstolo diz assim, e o verbo se fez carne. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um mensageiro, o próprio verbo, a palavra viva, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Você consegue entender isso? O Natal é um tempo, ou é um momento na história da humanidade em que Deus não vem mais visitar a terra, Deus vem morar na terra. Ele se fez carne e Ele veio habitar entre nós e Ele nunca mais foi embora, porque a Bíblia diz que no dia em que Jesus ressuscitou e subiu, o Espírito Santo desceu. Deus nunca mais foi embora. Olha para o seu vizinho e fala assim, Ele está mais perto de você do que você pode imaginar. Oh, aleluias. Esse é o nosso Deus.
muitas vezes nós teremos as mesmas sensações do índiozinho Cherokee. Muitas vezes, diante das nossas tribulações, dificuldades da vida, irmãos, quantas vezes nós também teremos a sensação de que estamos sozinhos, de que estamos passando por situações e teremos uma sensação de desamparo, sabe? A sensação de impotência diante da dificuldade, uma sensação de desorientação, não sabemos o que fazer, mas nessa hora nós precisamos lembrar que quando a escura noite passar, nós descobriremos que o nosso Pai nunca foi embora, Ele sempre esteve ao nosso lado, sempre. O Natal vem falar disso, desse Deus maravilhoso que veio morar conosco e nunca mais foi embora. Tem hora que eu não vejo o Pai, tem hora que eu não ouço a voz do Pai, de verdade, tem hora que eu não sinto a presença do Pai, mas Ele não sai de perto de nós. É disso que fala o verdadeiro Natal. E eu queria lembrar aqui para os irmãos uma história que eu já contei algumas vezes aqui na igreja. Então tem gente que já ouviu essa história e tem gente que ainda não ouviu. Mas é uma história que ela mostra exatamente isso. Nós temos que vigiar a nossa alma, vigiar o nosso coração. Porque quando nós estamos passando por situações muito complexas, difíceis, tribulações, de uma maneira assim muito fácil, o nosso coração se desespera. A nossa alma entra em pânico. E aí as circunstâncias da vida nos levam a conclusões erradas sobre Deus. Isso é muito fácil de acontecer. Você está passando por uma dificuldade e se aquilo se prolonga, o seu coração entra em crise. E você começa a olhar aquela situação e aquela situação te leva a uma conclusão equivocada sobre Deus. Deus não está aqui. Deus, e se Ele está aqui, Ele não está ligando para o que está acontecendo comigo. Não é possível que Deus está permitindo. A circunstância pode te levar a uma conclusão errada sobre Deus. Então, é a história, talvez você vai lembrar, é a história de 2 bêbados que estavam descendo a rua do cemitério por volta da meia-noite. O detalhe, gente, é que na rua do cemitério moravam 2 meninos de 10, 11 aninhos de idade. E esses meninos resolveram roubar abacate no cemitério meia-noite. Por incrível que pareça, tinha um abacateiro dentro do cemitério. Do lado de dentro, assim, coladinho com o muro. Aí os meninos combinaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos roubar abacate, mas não vamos fazer de dia, porque senão alguém vai ver. Vamos, meia-noite, a gente pula o muro do cemitério e rouba o abacate. E aí eles pularam, os 2 meninos pularam o muro, um subiu no abacateiro, o outro ficou lá embaixo com a mochilinha aberta, abriu bem a mochila, e o que estava lá em cima começou a pegar os abacates e ele jogava na mochila. Ele pegava os abacates e jogava lá embaixo. E ele gritava assim para o amiguinho dele, 1 para mim. Pegava o outro abacate e falava, 1 para você, 1 para mim, 1 para você, 1 para mim, 1 para você, 1 para mim. De repente, 2 abacates caíram do lado de fora do muro. Aí o menininho que estava lá embaixo falou, e agora? O que estava lá em cima falou, não tem problema não. Quando a gente terminar aqui dentro, a gente pula o muro e pega os 2 que estão lá fora. Então continua aí. 1 para mim, 1 para você, 1 para mim. 00:15, 00:20. Nessa hora os 2 bêbados estavam chegando para passar em frente ao cemitério. Irmãos, imagina assim, 2 bêbados mesmo, assim, para lá de Bagdá, descendo tudo torto assim a rua do cemitério. 00:20, quando eles estão bem na frente do cemitério, eles ouvem uma voz misteriosa que vem lá de dentro do cemitério. 1 para mim, 1 para você, 1 para mim, 1 para você. Um bêbado olhou para o outro e falou, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Estou. Então, hoje é o dia do Apocalipse. Por quê? Você não está ouvindo? Deus e o diabo estão lá dentro do cemitério, dividindo as almas dos mortos. O bêbado falou para o outro, olha o que Deus está falando para o diabo lá dentro. 1 para mim, 1 para você, 1 para mim, 1 para você. Eles estão dividindo as almas dos mortos. Um é de Deus, outro é do diabo. Um é de Deus, outro é do diabo. 1 para mim. Aí os bêbados se aproximaram do muro para ouvir melhor. Foi quando eles chegaram bem pertinho assim, aí a suposta voz de Deus lá dentro gritou, terminamos aqui, e agora?
agora nós vamos pular o muro e vamos pegar os dois que estão lá fora. Pensa em dois bêbados desesperados. Um olhou para o outro e falou: corre, 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 porque Deus vai soltar o capeta em cima de nós. E os dois bêbados deram no pé, e diz a lenda que até hoje eles nunca mais passaram na frente de um cemitério. Mas o que esses dois homens nos ensinam? Que muitas vezes as circunstâncias da vida vão desesperar a nossa alma. As circunstâncias da vida vão desesperar o nosso coração. E se nós não estivermos firmados nas promessas de Deus, facilmente o nosso coração chegará a conclusões erradas sobre Deus. Qual foi a conclusão errada desses dois homens? Deus vai soltar o diabo em cima de nós. Essa foi a conclusão errada deles. Quais são as conclusões erradas que a sua alma tem feito sobre Deus? Nos seus momentos de tribulações e de angústia, quais são as conclusões equivocadas que o seu coração tem feito sobre Deus? Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Eu acho que eu não sou tão importante para Deus como aquela pessoa ou aquele irmão, porque Deus respondeu a oração dele rapidamente e faz meses que eu estou passando isso e Deus não responde a minha oração. Quais são as conclusões equivocadas que você tem feito sobre Deus? Querido, precisamos guardar o nosso coração e mais uma vez lembrarmos da experiência do índiozinho Cherokee. Nós precisamos lembrar disso. Muitas vezes nós não ouviremos o Pai, nós não veremos o Pai, nós teremos uma sensação real de que estamos atravessando uma noite sozinhos. Mas quando essa noite chegar ao fim e nós tirarmos a venda, nós vamos descobrir que o Pai nunca esteve tão perto de nós como Ele está. Olha de novo para o seu vizinho e fala assim: Ele está mais perto de você do que você pode imaginar. Aleluias. Ele está tão perto de nós, irmãos, tão perto. Eu separei aqui 2 exemplos só da Bíblia para te mostrar isso. O primeiro é o profeta Elias. A Bíblia diz: Elias viveu bons momentos e maus momentos. Elias viveu grandes situações e viveu situações terríveis, aterrorizantes. Em uma dessas situações ele foi jurado de morte, sua alma entrou em pânico e a Bíblia diz que Elias ele foge e o coração, ele chegou a uma conclusão errada sobre Deus. No meio do caminho ele falou: Deus, só eu sobrei. Não tem ninguém nessa terra mais que te leva a sério. Ninguém, só eu estou aqui, Senhor. Eu estou sozinho na minha luta. Ele chegou a uma conclusão errada. Havia mais 7.000 que eram fiéis como ele. Ele não sabia disso. Mas o coração dele estava dessa forma aflito. E ele entrou, a Bíblia diz que ele entrou num desânimo tão profundo que ele pediu a morte. O profeta Elias pediu a morte. Deus, me leva, me mata, porque eu não estou aguentando mais viver o que eu estou vivendo. E a alma dele estava tão amargurada que a Bíblia diz que ele foi parar dentro de uma caverna lá no Monte Horebe. O texto, mais precisamente, olha, o texto lá em Reis diz assim: ali no Monte Horebe entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Elias, que fazes aqui? Veja, Elias estava amargurado, triste, abatido, entrou numa caverna onde passou a noite inteira, e depois lhe veio a palavra do Senhor: Elias, que fazes aqui? Você reparou bem no jeito que Deus falou com Elias ali no versículo? Deus não chegou na entrada da caverna e gritou lá de fora assim: Elias, que fazes aí? O que Deus falou para ele? Elias, que fazes aqui? Se eu estou longe de alguém, eu grito assim: ei, o que você está fazendo aí? Mas se eu estou do lado de alguém, eu falo: ei, o que você está fazendo aqui? Deus não falou: o que você está fazendo aí, Elias? Deus falou: o que você está fazendo aqui? Elias não percebeu. Como o índiozinho Cherokee, Elias não percebeu a presença do Pai. Mas Deus esteve com Elias a noite inteira naquela caverna. E quando Deus falou, Deus não gritou, Deus falou: o que você está fazendo aqui? Você não percebeu, né? Você não percebeu, seu coração está tão aflito, mas eu estou com você, Elias, dentro dessa caverna.
Irmãos, o nosso Deus não é Deus que está conosco só nos bons momentos, só nas vitórias, só quando tudo vai bem, só quando nós subimos no púlpito e contamos os testemunhos e os grandes livramentos e as grandes vitórias. O nosso Deus é alguém que está conosco quando atravessamos as cavernas escuras da nossa alma, quando nós estamos passando por situações tão difíceis que não tem testemunho para dar, não tem alegria para contar, não tem o que falar de coisa boa. Nesses momentos mais angustiantes, Deus não diz: o que você está fazendo aí? Deus diz: eu estou aqui com você nesse momento que você está passando. Olha para o seu vizinho, aleluia, olha para o seu vizinho aí. Essa frase você não vai esquecer mais. Olha para o seu vizinho e fala assim: ele está mais perto de você do que você pode imaginar. Um outro exemplo de que Deus está mais perto do que podemos imaginar é o caso de Davi. Davi compôs a maioria dos salmos da Bíblia, tá? Muitos salmos, e Davi compôs a maioria deles. Um dos salmos que Davi compõe, muito lindo, é o Salmo 56. E o contexto do Salmo 56 é um contexto de perseguições. Quando Davi compõe esse salmo, ele está vivendo um período de guerra, no qual ele está sendo perseguido, ora pelo rei Saul, ora pelos filisteus. O detalhe é que esse período de perseguições, ele não é rápido. Quando você lê a história de Davi lá no livro do profeta Samuel, você descobre que esse período de perseguições durou anos. Não foram dias, semanas, meses, foram anos que Davi foi perseguido, ora por Saul, ora pelos filisteus. E o coração de Davi chega num estado tão frágil, emocionalmente falando, que em alguns outros salmos Davi diz assim: eu só choro o dia inteiro, as minhas lágrimas servem de alimento, a minha cama está forrada das minhas lágrimas, eu choro de dia e de noite, a minha alma está aflita, o meu coração está abalado, eu estou perturbado, eu estou triste, porque aquele período de perseguições se prolonga na vida de Davi, e Davi acha que a cada momento está piorando, a cada momento está ficando mais difícil. Davi diz assim: dessa vez Saul quase conseguiu me pegar. Aí ele fala: da outra vez ele já me cercou, o cerco está diminuindo, Saul está chegando perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, vai ter uma hora que ele vai me capturar. Essa era a sensação de Davi, de que a coisa estava ficando cada vez pior, de que ele estava perdendo, ele não estava ganhando, de que ele estava ficando fraco. Saul está chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, uma hora ele vai me encurralar, ele vai me pegar. Mas tem um texto lá em 2 Samuel, capítulo 3, onde a Bíblia diz, é uma palavra linda demais, diz assim: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Se tivesse um ponto final no versículo, nós não entenderíamos, mas tem uma vírgula lá, que diz assim: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, vírgula, porém, a casa de Saul ia se enfraquecendo, ao passo que a casa de Davi ia se fortalecendo. Davi não se fortaleceu da noite para o dia, nem o inimigo dele ficou fraco da noite para o dia, mas enquanto a guerra explodia, e Davi tinha a sensação de que ele estava ficando fraco, a Bíblia diz que ao contrário, enquanto a guerra explodia, Davi achava que estava ficando fraco, mas a Bíblia diz que ele ia se fortalecendo, e Deus ao mesmo tempo ia enfraquecendo o inimigo dele. Às vezes a gente olha para as situações que nós estamos vivendo, irmãos, e a gente diz assim: está piorando, em vez de melhorar, está piorando, mas a Bíblia diz que a guerra pode durar muito tempo, mas enquanto a sua guerra, ela explode, você não está enfraquecendo, Deus está fortalecendo você no meio dessa guerra, ainda que a sua sensação seja o oposto, eu estou ficando fraco, a Bíblia diz que Deus está nos fortalecendo no meio da batalha. Davi teve essa experiência, e quando ele achou que estava tudo perdido, ele falou agora, que ele achou que não tinha jeito, que Saul ia prendê-lo, que de repente, irmãos, quase 10 anos de perseguições, e Deus fez assim. O tempo de Deus fez assim, depois de 10 anos, por que não mais, por que não menos, não sei, o tempo de Deus tratou com Davi naqueles 10 anos, depois de 10 anos que Davi achou que não ia ter fim, acabou, Deus tirou Saul, Saul não perseguia mais Davi, os filisteus não perseguiam mais Davi,
E Davi falou: acabou as perseguições. O coração dele se encheu de tanta alegria que ele compôs o Salmo 56. E o versículo que eu queria destacar para você desse salmo é o versículo 8, quando ele diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vocês que estão sentados aqui nas primeiras 5, 6 fileiras. Se eu andar aqui, irmãos, estou andando aqui, dá para contar os meus passos? Vocês conseguem contar quantos passos eu estou dando? Dá, né? Quem está lá na última fileira, sentadinho lá na última fileira, se eu andar aqui, dá para contar os passos? Consegue contar aí os passos ou não? Vamos melhorar então. Se você estiver lá no anel viário, e eu estou aqui, e eu estou andando, se você estiver lá na Praça Afonso Pena, e eu estou aqui dentro da igreja, andando de um lado para o outro, você consegue contar os meus passos? Não dá. Então a gente chega à conclusão de que para contar os passos de alguém, eu preciso estar relativamente perto desse alguém. Porque se eu estiver longe da pessoa, eu não consigo contar os passos dela. Davi tinha a sensação de que estava sozinho quando ele sofreu perseguições. Mas quando finalmente esse período de perseguições terminou, ele chegou a essa conclusão: Senhor, Tu contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Davi está dizendo em outras palavras: o Senhor estava mais perto do que eu podia imaginar. O Senhor só conseguiu contar os meus passos porque o Senhor estava perto de mim. O Senhor não estava longe, o Senhor estava perto de mim, a ponto de conseguir, eu andando de um lado para o outro desesperado, e o Senhor contando os meus passos. O Senhor estava comigo. Aí ele, na última parte ele diz: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. É a ideia de enxugar as lágrimas. Recolher as lágrimas, a ideia de enxugar as lágrimas. A gente sabe que também não se enxuga lágrimas à distância, certo, irmãos? Dá para enxugar lágrimas à distância? Imagina que seu filho está lá no Japão, aí ele liga aqui para você e começa a falar: pai, mãe, está acontecendo isso, a minha alma está triste. Ele começa a chorar. O que você pode fazer pelo telefone? Você pode orar com ele, você pode conversar com ele, você pode dar uma palavra de motivação, mas é o máximo que você pode fazer. Agora, se o seu filho está do seu lado e ele começa a chorar e abre o coração e fala de um problema, além de aconselhar, você pode abraçar, você pode beijar, literalmente você pode enxugar as lágrimas dele e falar: filho, nós vamos passar por isso juntos, nós vamos vencer, custe o que custar, haja o tempo que for, filho, nós vamos vencer. Você enxuga as lágrimas dele. Davi, depois de passar por todas essas situações difíceis, Davi chegou a essa conclusão: Senhor, eu não tinha percebido, mas no meio das minhas perseguições, o Senhor enxugou as minhas lágrimas. Eu chorava e o Senhor enxugava. Eu chorava de novo e o Senhor recolhia as minhas lágrimas. O Senhor esteve comigo, não só nos momentos maravilhosos. O Senhor não esteve comigo só quando eu fui lá e matei aquele gigante e todo mundo me aclamou como grande herói. O Senhor esteve comigo nos momentos mais difíceis e sombrios da minha história. O Senhor nunca me deixou. De novo, é disso que fala o Natal. De um Deus que está conosco nos momentos mais tristes da nossa história. Ele não nos deixa nem por um minuto. Você sabe quais foram as últimas palavras de Jesus antes dele ir para o céu? Jesus ele disse palavras lindas, né, durante a vida dele. Jesus pregou mensagens e sermões assim maravilhosos. Da boca de Jesus saíram palavras extraordinárias. Mas uma coisa que eu fiquei pensando: quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, a gente deixa o mais importante para o final. Já reparou, você que é mãe, que é pai, quando você vai falar alguma coisa para o seu filho, para a sua filha, vai dar alguma recomendação, você fala, mas o que é mais importante você deixa para o final, para ficar fresco ali na memória do filho, da filha, para ele não esquecer. E agora, filho, por último, o mais importante, e aí você fala. Aí, geralmente a gente deixa para falar no final aquilo que realmente é mais importante. Quais foram as últimas palavras de Jesus na terra? Você sabe? Jesus falou tanta
coisa boa nessa terra, mas quais foram as últimas palavras? O que ele tinha para deixar de mais importante, que ele falou assim: essas serão as minhas últimas palavras para os meus discípulos. Isso eles não podem esquecer de jeito nenhum. Talvez muita coisa que eu falei eles vão esquecer, mas isso aqui eles não podem esquecer. Por isso eu vou deixar para falar por último. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. A Bíblia diz que Jesus aparece aos discípulos pela última vez na Galileia. Ele reúne todo mundo lá na Galileia. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Ide, vocês precisam fazer discípulos. E de repente Jesus para. E aí ele dá as últimas palavras antes de ir para o céu. Ele olha nos olhos de cada um dos seus discípulos queridos e ele diz assim: e eis que eu estarei com cada um de vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação do século. Se tem uma coisa que vocês não podem esquecer, é que eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação dos séculos. É disso que fala o Evangelho, é disso que fala o Natal, de um Deus que está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Aleluia! Se a primeira característica do Natal é que ele nos revela um Deus presente, um Deus que está mais perto do que podemos imaginar, a segunda característica do Natal é que ele nos revela um Deus que age. E o detalhe que o Natal vai nos ensinar, a história do Natal nos ensina, é que Deus age, primeiro, no tempo dele, e segundo, Deus age do jeito dele. Ele é um Deus presente, mas ele é um Deus também que age. E esse agir de Deus tem essas duas marcas: ele age no tempo dele e ele age do jeito dele. Isso o Natal nos ensina, é muito interessante. Vamos lá, primeiro Deus age no tempo dele. A Bíblia mostra, o Antigo Testamento, por 1000 anos, profetas proclamaram a vinda do Messias. Por 1000 anos, Deus começou a usar profetas, e eles foram falando que o Messias viria, que o Messias viria, que o Messias, por 1000 anos. Leia Isaías, Daniel, Jeremias, Sofonias, Malaquias, Zacarias, todos esses profetas proclamaram a vinda do Messias, que o Messias viria, por exemplo, 700 anos antes de Jesus nascer, 700 anos antes, Isaías já profetizava: porque um menino nos nasceu. Jesus só ia nascer 700 anos depois, e Isaías proclamou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 700 anos antes de Jesus nascer, já havia profecia sobre ele. 500 anos antes de Jesus pisar nessa terra, o profeta Zacarias já falava que o Messias viria e reinaria com poder e com autoridade. 500 anos antes dele nascer, Zacarias já estava falando do reinado do Messias. Então, por 1000 anos, profetas proclamaram um atrás do outro, para as gerações, eles foram declarando: o Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. Só que o tempo passou e o Messias não veio. O que veio foi o período interbíblico, um hiato, um intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, um intervalo histórico aí de 400 anos, e nesses 400 anos, Deus não falou mais. É o período aí entre o Antigo e o Novo Testamento, que compreende esses 400 anos chamado de silêncio de Deus, silêncio profético. No Antigo Testamento, por 1000 anos, Deus falou que o Messias viria. O Messias não vem, e agora Deus nem fala mais. 400 anos que não tem mais profeta, não tem mais revelação, não tem mais nada. E nesse período o povo judeu entra num estado de agonia profunda, porque os judeus começam a dizer: Deus se esqueceu de nós.
Deus falou aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tataravós, aqueles que vieram antes de nós. Deus falou que o Messias viria e o Messias não veio. E agora, nos nossos dias, Deus nem fala mais. A gente não ouve mais a voz de Deus. Deus se esqueceu de nós. Irmãos, nesse período que foi de Malaquias até João Batista, esse período de 400 anos, o povo mergulhou nesse vale de lágrimas. Talvez você esteja vivendo o seu período também de período interbíblico. Quem sabe você está vivendo um período de silêncio de Deus, em que você diz assim, bom, pelo menos antes Deus falava comigo, pelo menos antes eu estava passando as minhas lutas e Deus usava um irmão, uma irmã, uma situação, usava alguma coisa e Deus pelo menos falava. Agora nem falar Deus fala mais. Talvez você esteja vivendo o seu período também de silêncio profético. E a Bíblia diz, a história nos mostra, que quando os judeus acharam que o Messias não viria mesmo, não vem mesmo, não vem, Deus se esqueceu, caducou a palavra de Deus, a promessa de Deus caiu por terra, o Messias não vem, 1000 anos e agora mais 400, quando eles acharam que o Messias não viria mais, eis que surge o tempo de Deus. Quando parece que o Messias não vem mais, nós lemos o que acontece em Lucas capítulo 2, versículo 10, o anjo porém lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando o povo achou que o Messias não viria mais, depois de 1400 anos, o Messias não vem mais, eis que surge Lucas 2,11, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Natal nos ensina que precisamos confiar no tempo de Deus agir. Talvez você esteja vivendo um período aí de dificuldades, em que você não vê Deus agir, parece que Ele está demorando demais. Vamos olhar para o Natal. Na ótica humana, Deus demorou demais para enviar o Filho dele, 1400 anos, 1000 anos com profecias, mais 400 anos de silêncio profético, Deus demorou demais. Deus não demorou demais, no tempo determinado pelo próprio Deus, Ele enviou o Filho dele. Querido, Deus age, mas Deus não age no nosso tempo, Deus age no tempo dele. Nós precisamos confiar, o Natal nos ensina isso. Mais do que agir no tempo de Deus, o Natal mostra que Deus age do jeito de Deus, não é do nosso jeito. O que o Natal nos mostra? Que os judeus esperavam o Messias como um libertador político, eles acreditavam nisso, que o Messias viria para tirá-los do jugo romano. Nos dias de Jesus, Roma estava dominando a Palestina, dominando o território de Israel e muitos outros lugares. Então os judeus tinham essa expectativa, o Messias vai chegar, e quando ele chegar, porque alguns profetas falam do reino messiânico, e eles acreditavam que o Messias já viria para reinar, só que o Messias não veio do jeito que as pessoas esperavam, o Messias veio do jeito que Deus quis. As pessoas e o povo judeu esperavam um libertador político, o Messias veio como um libertador espiritual. Ele não veio governar, ele ainda vai fazer isso. É isso que os judeus não entenderam a profecia bíblica. O Messias virá reinar, quando ele voltar para reinar sobre a terra por 1000 anos, então ele governará com poder, com equidade, com justiça. Mas na primeira vez que ele veio aqui nessa terra, ele não veio governar, ele veio libertar os feridos e os cativos de alma, ele veio curar os enfermos, ele veio perdoar os pecados, ele veio proclamar o reino de Deus. As pessoas achavam que ele viria de outro jeito. Olha o que o Natal nos ensina, o Messias não veio do jeito que as pessoas esperavam, o Messias veio do jeito de Deus. O Natal nos ensina que Deus age na nossa vida, mas Deus não age do nosso jeito, Deus age do jeito dele. Quantas vezes, como o povo judeu, nós também criamos expectativas a respeito de Deus, irmãos? Está chegando a semana da madrugada, amanhã começa a semana da madrugada, e você deve ter aí alvos, você deve ter necessidades, alguns aí necessidades, assim, realmente, você fala assim, ou Deus faz, ou então eu estou perdido, algo
terrível, você precisa, então você cria expectativa, Deus vai fazer assim, 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 eu vou orar, eu vou jejuar, e Deus vai fazer desse jeito, aí Deus não faz assim, 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 e Deus não faz do jeito que a gente estava querendo, e a gente se frustra, a gente fica decepcionado com Deus. Irmãos, vamos aprender o que o Natal nos ensina. O Messias veio não do jeito dos homens, o Messias veio do jeito de Deus. Deus age, e Deus vai agir na sua vida, tenha certeza disso, mas Ele não vai agir do jeito que você quer, Ele vai agir do jeito dEle. E sabe o que a gente tem que ter no coração? Deus sabe mais do que nós, o jeito de Deus é melhor do que o nosso, o tempo de Deus é melhor do que o nosso, nós temos que confiar nisso, nós temos que crer nisso. Eu quero encerrar com a história de um homem que sofreu um naufrágio, e esse homem, na verdade ele foi o único sobrevivente do naufrágio, e aí ele foi parar numa ilha deserta, e esse homem todos os dias ele andava na praia, ele levantava suas mãos e ele dizia: Deus me salva, Deus me salva, Deus me tira daqui, Deus manda um avião, manda um helicóptero, manda um navio, manda alguém, faz alguma coisa. O que esse homem não sabia é que essa ilha na qual ele estava não era a rota de navio, não era a rota de avião, era uma ilhazinha perdida no meio do oceano, ou seja, ninguém ia passar por ali, mas ele não sabia. Então, todos os dias ele andava de um lado para o outro, ele gritava, ele pedia, ele orava, ele era cristão, ele pedia: Deus, por favor, manda ajuda, manda alguém, Senhor, me salva, e nada. E o tempo passou, as semanas passaram, os meses passaram, esse homem meio que se acostumou a viver ali, mas todos os dias ele orava, ele pedia, e Deus não fazia o que ele estava pedindo, e ele não chegava ajuda. Com o passar do tempo ele foi se adaptando, construiu uma cabana, algumas coisinhas que ele usava para sobreviver, ele guardava na sua cabana, ele se abrigava do sol, da chuva, do vento, ele ficava lá. Um dia esse homem estava andando assim, quando ele olhou para trás assim, irmãos, a cabana dele estava pegando fogo. Ele correu desesperado, porque tudo que ele tinha para sobreviver estava dentro da cabana. Ele correu desesperado, mas o fogo se espalhou, não deu tempo. Quando ele olhou, a cabana dele pegando fogo, aquela fumaça subindo, irmãos, ele entrou em pânico, ele teve um ataque de pânico, ele teve uma crise absurda de ansiedade, de desespero. Ele levantou as duas mãos naquela ilha deserta, e ele olhava a cabana dele pegando fogo, tudo que ele tinha para sobreviver estava lá, seus pertences, algumas ferramentas que ele tinha construído, estava tudo lá. Agora ele olha a cabana em chamas e aquela fumaça subindo, ele olhava para a fumaça e ele gritava desesperadamente: Deus, cadê o Senhor? Deus, onde o Senhor está? Além do Senhor não me salvar, o Senhor deixa que a única coisa que eu tenho para sobreviver pegue fogo. Aonde o Senhor está? Ele olhava para a fumaça subindo, 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 e ele dizia: onde o Senhor está? E ele não ouviu a resposta de Deus, não ouviu nenhum anjo, nenhuma estrela que apareceu, nada, ele não teve resposta. E ele dormiu aquela noite, a pior noite da vida dele, amargurado, triste, abatido. Mas no dia seguinte, ele foi despertado, ele foi acordado com o estrondo de um navio que estava chegando naquela ilha. E quando ele olha, achando que era um sonho ainda, ele vê quando um bote é baixado assim, e o bote vem, o resgata daquela ilha. Ele é levado para o navio, já dentro da embarcação ele é levado para o capitão do navio. E quando ele chega diante do capitão, mal acreditando no que está acontecendo, ele pergunta: capitão, como foi que o Senhor me encontrou aqui? E o capitão sorriu para ele e falou: ora, fácil, nós vimos o seu sinal de fumaça e viemos aqui te resgatar. Aí ele olhou, ele pensou: eu não mandei sinal de fumaça? Como assim? Sinal de fumaça? Imediatamente ele se lembrou da sua cabana pegando fogo, e aquela fumaça subindo,
E ele olhava para a fumaça e dizia: onde Deus está? Onde Deus está? E ele entendeu naquele momento que Deus estava ali naquela fumaça. Ele entendeu que aquela cabana pegando fogo era Deus fazendo aquilo, era Deus que estava fazendo a cabana dele pegar fogo. Aquilo que ele reputava ser mais uma perda na vida dele, aquilo que ele reputava ser mais uma derrota, mais uma vez não deu certo, mais uma vez o fracasso, aquilo que ele reputava ser mais uma perda, na verdade era um agir diferente de Deus, era uma estratégia de Deus para tirá-lo daquele lugar. Irmãos, muitas e muitas vezes Deus vai fazer assim na minha vida e na sua vida também. Você vai olhar e você vai falar: mais uma vez não deu certo, mais uma vez não deu certo, mais uma perda, mais uma tragédia, mais uma vez, você não sabe, pode ser que seja um agir diferente de Deus, e Ele vai te surpreender com algo que você nem imagina, que você nem sonha. Muitas vezes Deus vai nos conduzir por caminhos incompreensíveis. Você vai tentar compreender, você não vai. Você vai tentar entender e você não vai entender. Caminhos irreconhecíveis. Você está andando com Deus e você sabe que você está andando com Deus. Você fala assim: oh, mas esse caminho que eu estou andando é um caminho só de dor. Não é possível. É um caminho só de sofrimento, é um caminho só de perda, é um caminho só de angústia, é um caminho só de dificuldade. Mas eu quero dizer para você: fica firme nesse caminho, porque no final desse caminho tem a mão do Deus vivo. No final desse caminho tem o poder dele, tem a glória dele, tem a manifestação de Deus na sua história. O Natal nos fala de um Deus que está mais perto do que nós podemos imaginar, um Deus que veio morar conosco, um Pai que às vezes eu não vou ver, eu não vou perceber, eu não vou sentir, mas em algum momento eu vou descobrir que Ele nunca saiu de perto de mim. E esse Pai, Ele age por caminhos misteriosos, por caminhos incompreensíveis. E em algum momento a gente vai entender, mas ao longo da caminhada nós não vamos entender. Eu preciso confiar no tempo dele agir, e eu preciso confiar no jeito dele agir. Eu queria te convidar nesse momento para nós cantarmos aquela canção mais uma vez. Creio no Deus fiel, que trabalha no turno da noite. Talvez como Elias você esteja enfrentando uma noite, talvez como o índiozinho Cherokee você está atravessando uma noite. Creio no Deus fiel, que trabalha no turno da noite, mesmo que os meus olhos não o vejam, eu creio nesse Deus fiel. Eu quero te convidar a renovar a sua fé e a sua esperança, ainda que a sua cabana esteja pegando fogo, ainda que você esteja enxergando só fumaça. Eu quero te encorajar: renova a sua fé nessa noite, irmão. Renova a sua fé nessa noite. Renove a sua fé. Deus está nos conduzindo por caminhos incompreensíveis, mas o que importa é que são caminhos de Deus, e Ele sabe o que Ele está fazendo conosco. Eu te convido a ficar em pé nesse momento e a cantar de todo o seu coração, colocar a sua fé agora nesse Deus maravilhoso que cuida de nós. Mas eu sei